novembro de 2015, o clássico do Super NES Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, completou 20 anos de existência. Revelado em maio de 1995, durante a primeira edição da E3, o game era a principal aposta da Nintendo para o final daquele ano. As expectativas para o lançamento eram enormes, principalmente devido ao sucesso estrondoso do primeiro Donkey Kong Country. Com gráficos de ponta e jogabilidade impecável, a aventura do gorilão havia se tornado a sensação do Natal de 94. A qualidade do game fez com que a desenvolvedora, a inglesa Rare, alcançasse o status de Super Soft House, e ela ainda ganhou total liberdade, dada pela própria Nintendo, para desenvolver a sequência. Donkey Kong Country 2 foi lançado nos Estados Unidos em 20 de novembro de 95, exatamente um ano após o primeiro jogo. A continuação trouxe algumas mudanças que mostravam o quanto a Rare era um estúdio ousado. Para começar, os caras retiraram o personagem da Nintendo e protagonista do game anterior, Donkey Kong, e o substituíram por uma criação própria, a macaquinha Dixie. Cheia de estilo, Dixie caiu nas graças do público, formando uma dupla extremamente carismática com Diddy Kong, o que no fim revelava o talento da Rare para inventar personagens marcantes, já que o Diddy também era uma criação do estúdio. Outra mudança radical diz respeito à atmosfera do jogo. Enquanto que o primeiro Donkey era mais alegre e vibrante, a continuação trouxe um clima mais sério e melancólico. Isso a gente percebe através dos cenários, que desta vez apresentam uma aparência bastante decadente, variando entre pântanos, navios abandonados e calabouços, por exemplo, e também pelas músicas. Donkey Kong 2 possui uma trilha inspiradíssima, que dá o tom ideal para sua temática melancólica e que, ao mesmo tempo, envolve o jogador num forte clima de aventura. Assinadas por David Wise, as composições alcançaram um grau de adoração incrível ao longo dos anos. Existem inúmeras homenagens de fãs espalhadas pela internet. Entre elas está o álbum virtual Serious Monkey Business, que apresenta uma releitura de toda a trilha. Lançado em 2010 pelos membros do site OC Remix, o álbum ficou bastante conhecido, principalmente porque contou com a ajuda do próprio David Wise na produção. Como se tudo isso não bastasse, as composições do jogo ainda aparecem em concertos de game music. Tido como um dos principais, o Video Games Live homenageou Donkey 2 no repertório de 2015. Apesar da saída do gorilão Donkey e da mudança de temática, Donkey Kong Country 2 manteve a mesma estrutura do primeiro jogo. As mecânicas continuaram simples e funcionais, consistindo o tempo todo em pulos milimétricos e ações que exigem reflexos apurados do jogador. A jogabilidade é extremamente precisa e ainda apresentou novos movimentos que foram bem-vindos. Além do cabelo helicóptero da Dixie, aqui é possível interagir com o parceiro, colocando ele nas costas e o arremessando para onde quiser, inclusive contra os inimigos.
Os animais auxiliares também merecem destaque, já que possuem habilidades únicas que deram variedade às mecânicas de jogo. O legal é que aqui os protagonistas podem se transformar em cada um deles, basta entrar no barril correspondente e pronto! Está feita a metamorfose. No total, existem 8 mundos espalhados pelo mapa do jogo, sendo que um deles é uma área secreta, que depois de habilitada, leva ao verdadeiro final do game. Cada mundo comporta diversas fases e um chefão, como em boa parte dos jogos da Nintendo até hoje. Um dos trunfos de Donkey Kong 2 certamente é o design das fases. Ao longo da aventura, percebe-se que cada plataforma, item ou cada inimigo foi posicionado estrategicamente, de forma que desafia e instiga o jogador a todo momento. Os visuais do game figuravam entre os mais bonitos do seu tempo, e não era para menos, já que eles foram criados em computadores poderosíssimos para a época. A técnica foi a mesma usada no primeiro Donkey, ou seja, todos os elementos gráficos eram modelados em 3D nesses computadores e depois comprimidos para o hardware do Super NES, onde se transformavam em elementos 2D. O resultado ficava interessante, pois mesmo tratando-se de gráficos bidimensionais, eles simulavam o 3D de forma convincente até. A essa altura, os caras da Rare já tinham adquirido bastante experiência com a técnica, por isso que os gráficos de Donkey 2 são ainda mais refinados que os do primeiro. Além disso, esses visuais contribuíram para que o Super NES batesse de frente, por um tempo, com o PlayStation e o Sega Saturn, consoles tecnicamente mais poderosos. E o mais interessante é que mesmo após 20 anos, os gráficos de Donkey Kong 2 ainda continuam bem atraentes. Donkey Kong Country 2 foi sucesso tanto de público quanto de crítica, com mais de 5 milhões de cópias vendidas e com notas altas pelos principais veículos da época. No final de 96, o terceiro game chegava às prateleiras, assim encerrando a trilogia clássica do Super NES. Gerações depois, a série foi relançada no Game Boy Advance, com o segundo título chegando em 2004. Apesar de incluir algumas exclusividades, como um novo layout para o mapa de jogo e novos itens colecionáveis, a versão do portátil apresentou gráficos bem pobrezinhos, infelizmente. Já as versões originais do Super NES apareceram em 2015 na loja virtual da Nintendo, onde você pode acessar através do seu console Wii U. Recentemente, o designer-chefe da Rare, Greg Mayles, publicou numa rede social diversos documentos antigos da época do desenvolvimento de Donkey Kong 2, olha só! As raridades revelam rascunhos do game, tanto em desenhos quanto em forma de anotações. Aqui, por exemplo, você vê o design de uma fase inteira desenhado naqueles papéis adesivos de bloquinhos de nota, bem bacana. Essa outra imagem apresenta artes conceituais dos Kremlins, os jacarés inimigos. Entre todos eles, note que esse aqui, o Clank, acabou ficando de fora da versão final. Muitas ideias também foram descartadas, como esta em que o Diddy aparece dentro de um barril, que por sua vez é levado por um balão. Já aqui você vê um grupo de animais com formato de banana, tem um monte deles. No fim, só o pássaro Banana Bird foi aproveitado, e detalhe, isso no Donkey Kong 3. E para encerrar, este é o documento que descrevia as habilidades dos macaquinhos, sendo que do lado esquerdo do seu vídeo estão os movimentos do Diddy e do lado direito os da Didiane. É, amigo, é isso mesmo. Esse aí era o nome provisório da Dixie na fase inicial do projeto.
uma coisa é certa: 20 anos se passaram e mesmo assim, Donkey Kong Country 2 continua sendo um jogo bastante chamativo. Graças ao talento e à inspiração dos caras da Rare, o game forma um conjunto bem realizado de gráficos, sons, jogabilidade e design de fases excelentes. Tudo isso foi fundamental para que a aventura estrelada por Diddy e Dixie Kong se tornasse uma das maiores pérolas do Super NES.